E aí, já se inscreveu? Não? Então inscreva-se e receba uma notificação a cada novo vídeo. Deus abençoe! Bom dia a todos. Bom dia. Abrimos o nosso quinto jejum, o quinto dia de oportunidade, quinto dia de plantio. Eu sempre digo o seguinte: a gente vai aprendendo a se conhecer. Eu sei quando eu quero vencer. Eu sei quando eu estou determinado a vencer. Eu sei quando eu estou determinado a alcançar um objetivo. Você sabe quando você está? Não, muitos acham que sabem. Eu sei quando eu estou determinado. A gente sabe quando nós estamos determinados a vencer a partir do momento que nós realmente estamos dispostos e determinados a passar por cima de algumas barreiras, tanto internas como externas. Oposições internas e oposições externas. E te afirmo sem medo de errar, que as maiores oposições que enfrentamos são internas. Chama-se zona de conforto, preguiça, desânimo, cansaço. Tudo aquilo que mexe com a nossa rotina. Eu vou dizer para vocês, eu sei de alguns e diria para você assim: não fique triste comigo. Minha função é te ajudar. Minha função é te ajudar. Eu lido com pessoas há mais de 20 anos. Eu consigo detectar a vida de uma pessoa. Eu consigo, conversando com a pessoa, vendo os hábitos das pessoas, se realmente elas vão alcançar resultados diferentes ou não. Pelo que, bispo? Pela rotina, pelas mudanças internas e externas, pelas atitudes das pessoas. E quando não há uma mudança, não adianta. Eu dizia essa semana, muitos precisam ter cuidado, porque tem gente que vive há 10, há 15 anos o mesmo ano, há 20 anos o mesmo ano, há 30 anos o mesmo ano. Por quê? A vida dele nunca mudou, porque ele é o mesmo em 20 anos, ele é o mesmo em 15 anos, ele é o mesmo há 10 anos, ele é o mesmo e ele não tem buscado esse desenvolvimento. Não, eu quero resultados diferentes, eu quero uma vida diferente, eu quero ser diferente, eu quero melhorar, eu quero crescer, eu quero evoluir, eu quero ir num processo de ascendência, eu quero uma vida progressiva. Mas existem pessoas que vivem um ano melhor do que o outro a cada ano, um ano diferente do outro a cada ano. Existem pessoas que têm um ano bom, outro bom, o terceiro mal. Parece que vai decolar, daqui a pouco está retrocedendo. Parece que agora vai, mas daqui a pouco está voltando. Que é o que muitas pessoas acreditam, né? Tem aquelas pessoas que acreditam na maldição dos 3 anos, na maldição dos 7 anos, né? Que a cada 3 anos ela sobe, daí ela cai, daqui a 7 anos ela sobe, daí ela cai, né? A crise do casamento, a crise dos 7 anos, e assim um monte de baboseira que são só baboseiras. Essa é a realidade. Mas quando nós sabemos que nós realmente estamos determinados a vencer, quando nós saímos da nossa zona de conforto, quando nós quebramos a nossa rotina, ainda que essa rotina ela seja uma rotina maléfica, muitos estão numa rotina maléfica, não querem sair da zona de conforto, não querem fazer mais para alcançar mais, não querem ir além para alcançar além. Estão no limite, fazendo o básico do básico, estão esperando resultados diferentes. Não podemos. Então, quando o Senhor disse a Josué: olha, Josué, é o seguinte, todo lugar que você pisar a planta dos seus pés, eu serei com você. Assim como eu fui com Moisés, eu serei com você. Eu te abençoarei. Mas olha, tem uma coisa. Primeira vez, e falou várias vezes, e repetiu a mesma coisa várias vezes. Diga comigo: esforça-te e tenha bom ânimo. Olha, esforça-te. Esforça porque você vai precisar colocar força sobre a oposição. Você vai ter oposição, mas você vai ter que colocar força. Você vai ter que colocar muita força. E a primeira palavra que a gente entende por que Deus veio motivando
Por que Deus veio falando sobre isso? Porque o primeiro sentimento que bateu dentro dele foi o medo. A partir do momento ele estava acostumado com Moisés. E se ele estava acostumado com Moisés, agora ele não tinha Moisés, agora era ele. Ele estaria assumindo uma posição de liderança. Ele teria a responsabilidade de colocar o povo na terra prometida. Mas o Senhor vem e diz, olha, não tenha medo, não temas, porque todo lugar que você pisar com a planta dos seus pés, eu serei com você. Mas tem uma coisa, diga comigo, esforça-te e tenha bom ânimo. Então esforça, coloca a força sobre a oposição, não seja desanimado, tenha bom ânimo, porque se você for desanimado, você não vai entrar. Assim como muitos já não entraram, muitos já caíram lá no deserto. E a mesma palavra é para mim e para você. Se você for uma pessoa desanimada, você não vai sair do lugar. Se você for uma pessoa desanimada, e aí vem, por favor, vem, projeta aqui por favor, está aí ó. Próximo. Diga comigo, tão somente, esforça-te e tem bom ânimo. Tão somente, de novo, está repetindo a mesma palavra, já li a primeira, agora está repetindo a segunda. Tão somente esforça-te e tenha muito bom ânimo para teres o cuidado de fazer, diga comigo, para teres o cuidado de fazer, conforme toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou, diga dela, não te desvie, nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas para onde quer que andares. Pode voltar, deixa aí. Então somente esforça-te e tenha bom ânimo para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei. Eu estava dizendo agora há pouco para os meus obreiros. Se você acha que Deus não pega em detalhes, leia o livro de Levítico que você vai descobrir que Deus é ultra mega detalhista. Se você acha que Deus não se apega a coisas pequenas, a detalhes, quer dizer a você que Ele é do detalhes. É só você ler o livro de Levítico, você vai ver os direcionamentos que ele deu, até um detalhe de uma roupa tinha que ser exatamente como ele estava determinando. Exatamente. Então, nós precisamos ter cuidado. Tenha bom ânimo para o cuidado de fazer conforme toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie nem para a direita nem para a esquerda, para que prudentemente, diga comigo, para que prudentemente, para que sabiamente, cautelosamente, cuidadosamente você se conduza. Então, uma pessoa que não faz isso, ela quer vencer? Ela diz que quer, mas ela não quer. Uma pessoa que é vencida pelo desânimo, ela quer vencer? Não. Ela diz que quer, mas ela não quer. Ela pode até dizer que quer. Por quê? Quando nós provamos que nós queremos vencer, quando nós vencemos a força, a barreira da oposição e somos mais fortes do que ela. Somos muito mais fortes do que ela. Então, próximo. Diga comigo, não se aparte da tua boca o livro desta lei. Não aparta, tem dia que você não vai ter vontade de declarar, tem dia que você não vai ter vontade de orar, tem dia que você não vai ter vontade de profetizar, mas não aparta da tua boca. Vença a barreira da oposição, vença a barreira da preguiça, do desânimo, vença. Diga comigo, medita nele, dia e noite. Tem dia que você não vai ter vontade de meditar. É igual nós estamos fazendo. Nós estamos hoje em jejum. Nós estamos nos 15 minutos, nas 24 horas. Separamos 15 minutos para oração. Nós estamos na quinta-feira, 24 horas de oração no altar. Tem dia que você está um trapo, tem dia que você está cansado, tem dia que você está desanimado. Mas espera aí, eu quero vencer ou não quero vencer? Eu quero ir além ou não quero? Eu confio na palavra ou não confio? Eu estou determinado ou não? Porque é possível que eu diga algo que as minhas atitudes não batem. Porque eu falo que eu quero, mas as minhas atitudes mostram que eu não quero. Pense nisso, por favor. Porque vai ter dia que você não vai ter vontade de levantar cedo. Sabe quando você vai vencer? Quando você se der uma ordem de levantar. Vai ter um dia que você não vai ter vontade de fazer nenhum tipo de declarações.
Sabe quando você vai vencer? Quando você vai passar por cima da sua carne, passar por cima de tristeza, angústia, desânimo, e fizer aquilo que a palavra te ensina. Eu não vou fazer o que eu tenho vontade, eu vou fazer o que a palavra me ensina. Vai ter dia que você não vai ter vontade de meditar, vai ter dia que você não vai ter vontade de estar no culto. Mas você vai fazer o que você tem vontade ou você vai fazer o que é bom para você? Você vai fazer o que você tem vontade ou você vai fazer o que vai te levar a uma vida vitoriosa? Pense nisso. Não é a mensagem de hoje. Não é a mensagem de hoje. Por que o senhor está falando sobre isso, bispo? Porque não bate. Às vezes nós falamos, a mensagem de hoje é uma mensagem que me causa calafrios. Você sabe por que a história, né, começando em Gênesis, você sabe por que o homem fracassou, perdeu toda a glória, abundância, riqueza, o paraíso? Você sabe por quê? Sim ou não? Pode dar uma dica aí, pode falar. Por quê? Desobediência, né? Mas você sabe que no paraíso, no jardim do Éden, tinha muitas árvores frutíferas, mas tinha duas que eram as principais, duas que eram as principais. Quem sabe quais são as duas? Pode chutar. Não, você não, mas Nelson. Você não. Estava aqui na reunião agora há pouco comigo e vai falar. Fala. Quem está falando? Tiago? Árvore da vida. Outra. Tá simples. Árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Árvore, diga comigo, árvore da vida e árvore do conhecimento do bem e do mal. A árvore da vida é a que ele deveria se alimentar. A árvore do conhecimento do bem e do mal é a que ele não precisava e não deveria. Quando a serpente chegou e fez toda aquela indução, sugestão, que a partir de então, se ela comesse daquele fruto, ela seria como Deus, porque ela estava mostrando o seguinte: se você será como Deus, discernindo entre o bem e o mal, tendo o poder, o conhecimento, você está independente de Deus. Você caminha independente, entre aspas. Mas a árvore da vida é o que manteria o homem abençoado, vivo e no paraíso. Você acha que está acontecendo diferente? A história está se repetindo? A história está se repetindo e muitos não se deram conta? Pode prestar atenção que o mundo só corre atrás de conhecimento do bem e do mal, só quer o bem e o mal, saber do bem e do mal, mas não quer comer do fruto da árvore da vida, daquilo que o mantém vivo, daquilo que o mantém saudável, daquilo que o mantém em Deus, daquilo que, como para quem acha também que a árvore da vida está extinta, não. A Bíblia diz que nos céus haverá a árvore da vida, existe a árvore da vida, e do qual nós vamos comer uma vez por mês da árvore da vida. Uma vez, ela se mantém. O que está acontecendo hoje? A mesma coisa está se repetindo. As pessoas hoje têm buscado só, pode prestar atenção que inclusive é a moda, né? Busca conhecimento, busca conhecimento, busca conhecimento, mas e a árvore da vida?
e aquilo que vai te manter vivo. Porque quanto mais conhecimento, já viu? Quanto mais conhecimento, mais independente de Deus. Já prestou atenção? Quanto mais a pessoa busca conhecimento, quanto mais ela tem conhecimento, mais ela está distante de Deus. Porque é como se ela não precisasse mais. Estão morrendo na fé, cheia de um conhecimento que não tem podido trazer benefício a elas mesmas, e morrendo espiritualmente, porque só tem uma maneira de você se alimentar espiritualmente. Alimentar o homem interior, através de um relacionamento com Deus, através da sua palavra. Está aqui a orientação que o Senhor deu a Josué. Não aparta da tua boca o livro desta lei, antes medita nele de dia e de noite, para que tenhas o cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então prosperarás o teu caminho, e então prudentemente te conduzirás. Quer que o seu caminho prospere? E quando eu falo prosperidade, queridos, vamos para o mais profundo do que o financeiro. Viu? Vamos aprofundar um pouco mais do que o financeiro, porque o financeiro é a menor das riquezas que um homem pode ter. Não menosprezando e não dizendo que ela não é importante, que ela é importantíssima, mas é a menor delas. É a menor delas. Financeiro é extremamente importante. Mas se um homem não tem Deus, ele não tem nada. Se o financeiro, fama, dinheiro fosse o suficiente, não tinha artistas se matando, não tinha milionários, bilionários se matando, depressivo. Outro dia eu vi uma pessoa que ela gasta de terapia perto de 100 mil reais com os melhores do mundo. Por quê? Porque não satisfaz, não preenche. Nós precisamos de Deus, nós precisamos do Espírito de Deus, nós precisamos estar comendo da árvore da vida, nós precisamos estar em Jesus, porque senão vai faltar tudo. E hoje, as pessoas têm escolhido a árvore do bem e do mal. Estão em busca somente da árvore do bem e do mal. Preciso ter mais conhecimento, eu preciso ter mais conhecimento, eu preciso ter mais conhecimento, e tem... O problema não é o conhecimento, o problema, inclusive, isso tem não haveria problema para o homem mais tarde, mas o homem atropelou e pulou o processo. O homem pulou o processo que destruiu a própria vida, levou ao fracasso. Agora vamos entrar na mensagem, e que tem a ver com tudo que nós estamos falando. Tomem sobre vocês, diga comigo, o meu jugo, e aprendam de mim. Pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas. As pessoas têm buscado conhecimento e poder, e Jesus disse assim: tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim. Diga comigo, pois sou manso e humilde de coração. É o que nós precisamos buscar. Buscar a exemplo do que o Senhor Jesus nos ensina. Porque a leitura que eu fiz, a primeira leitura, eu fiz ela com um propósito. Você prestou atenção que o Senhor disse a Josué? Foi dito a Josué: não aparta da tua boca o livro desta lei, medita nele de dia e de noite. Só então prosperarás o teu caminho e prudentemente te conduzirás. Eram as orientações que ele receberia, era o bom direcionamento que faria com que ele seria próspero, faria com que ele se conduzisse prudentemente e faria com que Deus fosse com ele por onde quer que ele fosse, por onde quer que ele andasse. Nós podemos desprezar, você pode ignorar tudo isso. Você pode, como a grande maioria de nós ignoramos, quando paramos para poder realmente dar atenção à palavra. Quando você parou? Vou falar de mim. Para não falar de você, eu vou falar de mim. Quando eu parei para dar ouvido à palavra? Quando eu me deparei no fundo do poço. Por quê? Porque eu achava que não precisava, esse negócio de Bíblia é besteira. Esse negócio de Bíblia, igreja,
é besteira. Aí você vai achando que você tem condições, né, pelo seu próprio conhecimento, inteligência, sabedoria, habilidade, você acha que você pode conduzir a sua vida, você acha que você pode ser uma pessoa bem-sucedida, você acha que você pode tudo. A verdade é essa, você acha que você pode tudo. E aí você vai vendo, é um fracasso aqui, um fracasso ali, fracasso de relacionamento, fracasso financeiro, conquista, daqui a pouco está perdendo, conquista, daqui a pouco está perdendo, uma satisfação que te consome, uma tristeza que te consome, uma angústia que te consome. Você deita na cama, o coração parece que vai sair pela boca, só de ficar pensando em problema. A hora que você vê, você está com a taquicardia na cama, de tanto que acelera o teu coração, tanta preocupação. Nunca descansa, não tem paz. E você vai vendo os resultados. Aí, quando você chega ao fundo do poço, você fala, tem algo errado. Espera aí, nem só de pão viverá o homem, mas diga comigo, de toda palavra que sai da boca de Deus. Toda palavra, eu preciso de toda palavra. Eu preciso de toda palavra. Eu preciso do Espírito, que há um Espírito. Eu preciso do Espírito de Deus, há um Espírito, eu preciso dele. Eu preciso do Espírito que me traz sabedoria, eu preciso do Espírito que me traz conhecimento, eu preciso do Espírito que me dá força. Eu preciso do Espírito que mantém o temor, me mantenha no temor, porque a falta de temor vai me destruir. Eu preciso do Espírito de conselho. Diga comigo, Espírito de conselho. O Espírito me aconselha, o Espírito me aconselha, eu preciso do Espírito de conselho. É isso que me mantém seguro. Não confie na força do seu braço. Não confie na sua capacidade e habilidade humana. Você vai ver as coisas escorregarem pelos seus dedos. Ninguém consegue. Você tem controle até onde a tua força te levar. Chega um momento que você vê tudo vazando pelos seus dedos. Família indo embora, financeiro indo embora. Saúde indo embora, saúde mental, física, emocional indo embora. Passa, por favor. Surgiu também uma discussão entre eles acerca do qual deles era considerado o maior. Os discípulos, preocupados em uma discussão inútil, quem ocuparia a melhor posição ao lado de Jesus nos céus? E quando na verdade você percebe que as pessoas têm buscado não ser exatamente como Cristo. Você sabe, eu vou dizer uma coisa importantíssima a você, e eu quero que você trate isso com muita seriedade. Com muita seriedade. Geralmente as pessoas dizem assim, as pessoas dizem assim, bispo, mas eu sou cristão, e eu estou passando por lutas e mais lutas, eu estou passando por problemas e mais problemas, eu estou sendo envergonhado, eu estou sendo humilhado, eu estou passando por uma série de coisas, e isso é ruim, escandaliza. O que as pessoas vão dizer, o que a minha família vai dizer, o que os que me conhecem vão dizer, só por causa das suas lutas? Eu diria a você, se preocupe em ser como Cristo, ter o caráter de Cristo, a natureza de Cristo, a personalidade de Cristo, ser humilde e manso de coração como Cristo, exalar o perfume de Cristo. E eles vão dizer, ali vai um homem de Deus, porque você não vai ficar na situação que você está, você não vai permanecer na situação que você está, Deus vai te tirar dessa situação e Deus vai te honrar para mostrar que Ele é fiel, que Ele cumpre com a sua palavra, que jamais será decepcionado aquele que confia nele, jamais. Jamais. Agora, nós não podemos... Desculpa a palavra. Nós precisamos ter cuidado que nós puxamos sempre para o lado que nos convém. Nós não somos bons exemplos, nós somos desequilibrados, bocudos, fermentadores, estamos cheios de vícios.
ainda cheio de vícios, cheio de péssimas atitudes que escandalizam o nome do Senhor, e isso não tem problema? Só tem problema o que eu estou passando? Está entendendo ou não? Só tem problema porque eu estou endividado e isso vai escandalizar. E quando eu tenho uma atitude, falta de caráter, falta da verdade, desequilibrado, bocudo, xingando, falando palavrão, fazendo coisas erradas, isso não tem problema? Só tem problema aquilo que me beneficia? Isso não escandaliza o nome do Senhor? Ou eu quero vencer ou não quero vencer? A gente aprende que realmente, sabe quando nós sabemos que nós queremos vencer? É quando não tem ninguém olhando para nós, nós estamos na nossa intimidade, nós estamos ali no temor. No temor. Sabe? Ah, mas não tem ninguém me vendo. Deus está me vendo. E eu quero vencer. Eu quero vencer. Eu quero vencer. Eu quero vencer. Eu vou dar condições a Deus de me abençoar. Vou dar condições a Deus de me levar para um nível superior. Amém, pessoal? Você sabe, a minha família estão todos em São Paulo. Eu estou, desde quinta-feira eu estou sozinho. Ah, tadinho. A minha mulher foi tão caprichosa que deixou todas as minhas marmitinhas prontas. Mas eu ainda ontem sábado à tarde, nós tivemos o culto no meio-dia, oração, depois o culto. Depois eu aproveitei e fui adiantar algumas coisas, fui fazer algumas gravações para as próximas semanas. E eu já saí da igreja por volta de umas 4 horas da tarde e fui para casa. Fui para casa, e aí, o que fazer em casa? O que fazer em casa sozinho? Eu não liguei uma televisão, eu não fui me envolver com absolutamente nada, senão meditar, ler, assistir coisas que alimentavam a minha, não na TV, assistir mensagens que me manteria focado, que dando condições a Deus falar comigo, Deus de manter o meu foco, meu espírito, de me levar além, porque a gente pode, momentos como esse, eu estou sozinho, né? Não que eu fosse fazer alguma coisa errada, mas eu aprendi com a Bíblia que quando você sabe fazer o certo e não faz, você também erra. Não é simplesmente, o que eu estou fazendo de errado? Pode ser que você não esteja fazendo nada de errado, mas não esteja fazendo certo. Entendeu ou não? Ou ficou confuso? O que eu estou fazendo de errado? Nada, só que o que você não está fazendo certo também está te impedindo de ir além, crescer, avançar. Porque aquele que sabe o que tem que fazer e não faz também peca. Existe não só o pecado da comissão, da omissão, também é pecado. Não é só quando você faz, quando você deixa de fazer, você também erra. Se Deus quer que eu faça algo e eu não faço, é igual a gente falar assim, eu preciso ouvir Deus falar comigo, Deus fala comigo. O Senhor vai falar para você assim, você já fez o que eu falei da última vez? Que eu falei profundamente com você da última vez, já colocou em prática? Posso te ensinar uma coisa importante? Sim ou não? Para você não perder tempo dentro da igreja? Eu vou dizer uma coisa que eu fiz comigo e aprendi comigo. Por isso por que a gente pede sempre para você ter anotações importantes? Porque todas as vezes que você estiver numa reunião e você estiver ouvindo o Espírito Santo falando com você, te dando direcionamento, anote e já saia com decisões importantes. Você só tem uma vida de avanços, de crescimento, quando você consegue já
já, cada dia, porque nós sabemos que uma vida vitoriosa começa em pequenas atitudes, né? São pequenas atitudes que vão construindo, que nós vamos construindo uma vida vitoriosa. Então você participa da reunião, então peraí, o Espírito Santo está falando comigo, eu já entendi o que o Espírito Santo está falando comigo nessa reunião, o que Ele está requerendo de mim, então a partir de hoje eu já estou eliminando isso, eu já estou implantando isso na minha vida, isso agora vai fazer parte da minha rotina, a partir de hoje eu já coloco em prática isso, porque o que acontece com muita gente? Vem em culto e sai e não coloca em prática. Vem em culto e sai e não coloca em prática. Vem em culto, participa de reuniões e não coloca em prática. Participa de reuniões e não coloca em prática. Está? Daqui a pouco vai dizer assim, eu vou, nada muda. Claro que não muda. Você não muda. Você não está determinado a mudar. Você não está determinado a evoluir. Você não está dando passos na direção do crescimento. Deus está te dando a direção, mas você não está dando. Um jejum é para quem gosta ou para quem quer vencer? Responda para mim, o jejum é para quem gosta ou para quem quer vencer? Você sabia que há problemas que só se resolve através de jejum e oração? Você sabia que a casta de demônios, potestade de demônios, falange de demônios que só sai com jejum e oração? E mais, deixa eu dizer uma coisa para você, para a gente cair a ficha mesmo. Tem pessoas que dizem assim, eu não ligo para isso, projeto sentimental, vida... E o teu espiritual? Tem nenhum? Já que você é tão espiritual, não tem nenhum, não quer mais do Espírito sobre a tua vida, não quer dons? Quantos dons você tem? Existem 12, quantos você tem? Quantas virtudes, quanto do fruto do Espírito você tem? Quantos? Tem os 7 Espíritos do Senhor, quantos você tem? Espírito da sabedoria, da inteligência, do conselho, do conhecimento, da força, da fortaleza, do temor do Senhor, quantos você tem? Quanto você está determinado a crescer? Porque primeiro, nós como cristãos, a maior de todas as vitórias e bênçãos que Deus quer nos dar é a salvação. Essa é a maior. Se nós não alcançamos a salvação, não alcançamos nada. Porque Deus não vai nos abençoar, nos encher de bênçãos e vitórias e nos mandar para o inferno depois. Não seria nem justo isso, né? Nós ainda falaríamos assim, o Senhor nos enganou, achei que eu estava certo, estava sendo tão abençoado. É verdade, não é? Sim ou não? E você sabe que todo mundo vai... Nós falamos sobre isso, né? Todos nós temos um prontuário nos céus. E no caso dos santos, todos vamos comparecer diante do trono branco do Senhor, uns para galardão, recompensa, está aqui, né, o seu galardão, a sua recompensa pela sua fidelidade, pela sua obediência, pelo seu alto nível de comprometimento, pelo seu temor, pelas suas obras, né, você foi um servo extraordinário. Outros, que são sem salvação, também vão comparecer diante do trono do Senhor para saber o porquê da punição. O porquê da perda da salvação. Pode passar, por favor. Nisso Tiago e João, filho de Zebedeu, aproximaram-se dele e disseram, mestre, queremos que nos faças o que vamos te pedir. O que vocês querem que eu lhes faça? Perguntou ele. Eles responderam, permita que na tua glória nós nos assentemos à tua direita e o outro à tua esquerda. Disse-lhe Jesus, vocês não sabem o que estão pedindo. Podem vocês, diga comigo, beber o cálice que eu estou bebendo? Ou ser batizado com o batismo com que eu estou sendo batizado? Vocês querem a mesma coisa, mas vocês estão dispostos a passar pela mesma coisa? É mais ou menos assim, né? Às vezes as pessoas, elas querem
os mesmos resultados que nós estamos colhendo. Mas será que elas estão dispostas a fazer as mesmas coisas? Beber do mesmo cálice? Passar pelo mesmo batismo? Que é o mesmo resultado. É igual a alguns na própria família. Né? Alguns na própria família. Ontem, gente só alimentando a carne. Quantos passaram a noite e foi chegar em casa agora há pouco? É verdade ou não é? Foi chegar agora há pouco em casa. Passaram a madrugada aí, enchendo a carne, pré-carnaval, né? Pré-festa do diabo da carne, carnalidade. Aí, uns vivendo uma vida separada, consagrada, de santificação, buscando, orando, e quer o mesmo resultado? Quer o mesmo resultado? Não tem como. Não seria justo. Não. Há uma diferença. Está lá em Malaquias. Diga comigo, então vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que me serve e o que não serve. Todos verão a diferença entre o que me serve e o que não serve. Pode passar. Vou acelerar. Portanto, visto que temos um grande sumo sacerdote que adentrou os céus, Jesus, o Filho de Deus, diga comigo, apeguemo-nos com toda a firmeza à fé que professamos, pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém como nós, que passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Assim, aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. Vou repetir. Aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. Favor imerecido, unção, que nos ajude no momento da necessidade. Pode passar. Todo sumo sacerdote é escolhido dentre os homens e designado para representá-los em questões relacionadas com Deus e apresentar ofertas e sacrifícios pelos pecados. Ele é capaz de se compadecer dos que não têm conhecimento e se desviam, visto que ele próprio está sujeito à fraqueza. Agora falando do sumo sacerdote homem. Por isso, ele precisa oferecer sacrifícios por seus próprios pecados, bem como pelos pecados do povo. Ninguém toma esta honra para si mesmo, mas deve ser chamado por Deus, como de fato foi Arão. Da mesma forma, Cristo não tomou para si a glória de se tornar sumo sacerdote, mas Deus lhe disse: tu és meu filho e hoje te gerei. E diz no outro lugar: tu és sacerdote para sempre, diga comigo, segundo a ordem de Melquisedeque. Eu quero que você preste atenção nisso, porque aqui tem uma importância muito grande. E é importante que você não fique na igreja sem entendimento, porque quando há entendimento, isso te empodera, você se enche de poder. Isso te dá autoridade para você tomar posse, assim como a Bíblia diz que nós tomamos posse da vida eterna, e nós tomamos posse da graça, nós tomamos posse das bênçãos do Senhor. Quando diz que Jesus
é sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Eu não vou entrar em detalhes nisso, porque talvez fique confuso para vocês, quando a gente escuta falar que nós não estamos no tempo, no período da lei, mas sim no período da graça. Então o sacerdócio, ou o sacerdote do período da lei, era a linhagem, a descendência de Arão. Melquisedeque, diga comigo, era rei. Diga comigo mais uma vez, diga comigo, era rei e sacerdote. Rei e sacerdote, poder, autoridade e sacerdote, servo. Rei, poder, autoridade e sacerdote, servo. Isso nós somos, assim como Cristo é segundo a ordem de Melquisedeque, nós somos hoje sacerdócio santo, real, segundo a ordem de Melquisedeque. Cristo é segundo a ordem de Melquisedeque, ou seja, nós somos hoje, diga comigo, como reis e sacerdotes, cheios de poder, cheios de autoridade, porém com espírito de servo. Porque Cristo, sendo rei e sendo sacerdote, ele serviu, ele obedeceu, ele não fez a sua vontade, ele fez a vontade do Pai. É importante que nós entendamos isso, porque foi nos dado a unção, o poder desse sacerdócio real, de sermos como reis, em poder, autoridade, governo, governar. Mas somos sacerdotes, servos que servem, servos que servem. Como é isso, bispo? Olhe para Cristo. Olhe para Cristo. Rei e sacerdote. Poder, autoridade, governo e servo. Quando nós entendemos isso, entendemos que nós somos, segundo essa ordem, e nós somos reis e sacerdotes, muita coisa muda. Muita coisa muda. Que nós temos poder, autoridade, governo, mas que nós somos servos, estamos para servi-lo, para os propósitos do Senhor. E esse é o maior propósito de cada um de nós. Querido, se você não tem servido ao Senhor, você está fracassando no seu propósito. Nós geralmente queremos só a parte do rei, da autoridade do governo, do poder, e do servo, e do sacerdote. Se nós não estamos nesse posicionamento para servir, exalando, é como disse, Deus não está preocupado simplesmente se a sua conta bancária vai edificar o nome dele ou não. Ele está preocupado se é a sua vida, se as suas atitudes, seu caráter, a sua personalidade, as suas obras no dia a dia, as suas atitudes estão glorificando o nome dele. É isso que ele está preocupado. Quem está entendendo, por favor? Porque qualquer pessoa que esteja muito próspero, mas a vida não condiz, só escandaliza e não glorifica. E a gente sabe disso. Pode prestar atenção que você mesmo às vezes olha e fala assim, crentinho sem vergonha. Fala ou não fala? Quem já falou isso? Levanta a mão, por favor. Não, seja sincero, você está na igreja, você está na igreja, né? Não, vamos falar correto então.
Antes de você vir para a igreja, quem já falou isso, por favor? Está melhorando, está melhorando. É porque quando você olha para a vida de uma pessoa, e essa pessoa, o testemunho dela não é bom, as atitudes dela, o caráter dela, ela não é uma pessoa honesta, temente, correta nas suas obras, a sua personalidade não é a de Cristo, escandaliza. Escandaliza. Isso começa na vida da gente no privado. Isso começa no privado. Sabe quem sabe que eu sou de Deus ou não sou de Deus? Minha mulher, meus filhos. Eles são os primeiros que sabem. Primeiro sou eu, né? O primeiro sou eu. Primeiro sou eu, que aqui dentro eu sei se eu sou joio ou se eu sou trigo. Aqui no meu íntimo eu sei. Não sou perfeito, mas sei do tamanho do temor que eu tenho praticado, conduzido a minha vida. Aí, em segundo lugar, quem sabe? Minha mulher e os meus filhos. Minha mulher e os meus filhos sabem. E se eu escandalizo a eles, eu mato a fé deles. Você sabe por que a maior parte dos filhos de pastores não temem ao Senhor? Boa parte deles não temem. Porque o pastor do altar não é o de casa. Por causa disso. Por que muitas pessoas dos familiares não vêm para a igreja? Porque muitas vezes o da igreja não é o mesmo de casa ou visto pela família. Não é o mesmo. Escandaliza. Quem está entendendo, por favor? E nós precisamos vigiar nisso. Para não perder o nosso tempo. Porque a gente pode... Você entende por que quando o Senhor diz que um homem, quando atenta a uma mulher e cobiça uma mulher, ele já em seu coração cometeu adultério com ela? Você sabe por que diz isso ou não? Você sabe ou não? Sabe sim ou não? Porque se no coração dele, se ele tivesse a oportunidade de fazer aquilo, ele teria feito. Talvez só não teve a oportunidade, mas se ele tivesse a oportunidade, ele teria feito. Aí está caracterizado o pecado. Aí está caracterizado o pecado. Ah, mas eu não fiz. Mas se tivesse tido a oportunidade, você teria feito. Você está entendendo por que nós precisamos vigiar aqui? O quanto nós precisamos vigiar aqui? O tempo todo? Hã? É mais ou menos aqui, ó. Quer ver? Vamos lá. Não foi combinado com ela não, viu? Eu vou aproveitar que ela está ali, que ela é mulher e ela é bonita. Estou vindo aqui com ela, ó. Cruza comigo aqui. Estou vindo aqui. Olhei. Bonita. Passou. Normal. Normal. Você acha, eu acho homens e mulheres bonitos. Pessoas são bonitas. Ah, bispo, eu não acho homem bonito. Mentira. Tem homem que é bonito, tem mulher que é bonita. É verdade ou não é? Tem pessoas que são bonitas. Pessoas são bonitas. Não é verdade? E tem gente que são ainda mais bonitas porque são lindas por dentro e lindas por fora. Aí, eu estou vindo aqui. Vamos de novo. Levantei, bati o olho, ó. Já mudou, não mudou? Hã? Já mudou. Já mudou. Então, eu não vou dizer que aqui ainda mas já começou a partir para um lado que já partiu para a carnalidade. Entendeu? Aí, agora me dá bola, tá? Me dá bola. Me dá bola. Tá? De novo, olhei, olhou, já. Se tivesse a oportunidade,
É verdade ou não é? Se tivesse a oportunidade. E aí, isso parece uma coisa pequena. Porém, a Bíblia diz que já no meu coração eu já cometi adultério com ela. Por quê? Porque se eu tiver a oportunidade, se tiver um momento, se der certo, vai dar. Então já pequei. Ó como é sério isso. Por isso que é inteligente a gente fugir. Fuja. Fuja, não se coloque nesse tipo de situação. Não se coloque em armadilhas. Você passou, olhou, bonita, tal, baixa o olho e acabou. Homens e mulheres, nós estamos falando dos dois, tá? Nós estamos falando dos dois. E isso é só um exemplo que a gente estende para outras áreas da vida. É só um exemplo. Se tiver oportunidade, vai fazer. E aí está o erro, aí está o pecado. Durante os seus dias de vida na terra, Jesus ofereceu orações e súplicas em alta voz e com lágrimas. Diga comigo, durante os seus dias de vida na terra, Jesus ofereceu orações. Olha que coisa linda, olha que coisa linda. Para quem não gosta de orar, Jesus ofereceu orações e súplicas em alta voz e com lágrimas. Aquele que podia salvar, aquilo que o podia salvar da morte, sendo ouvido por causa da sua, diga comigo, sendo ouvido por causa da sua reverente submissão. Reverente, temor reverencial, reverente submissão. Embora sendo filho, posso fazer uma observação desse exemplo aqui? Sim ou não? Vamos ampliar ele? Eu volto aqui já, porque agora veio na minha mente algo. Mesma coisa, redes sociais. Mesma coisa, internet. Entendeu? Mesma coisa, tá lá, e aí e tal, e aí, se tiver oportunidade vai fazer, já pecou também. Então foge disso. Você tem um propósito maior, ou a gente tem ou a gente não tem. Eu quero vencer, eu quero construir uma vida sólida, eu quero construir uma vida na rocha, eu não quero viver de ilusão. Quero viver uma vida real. Embora sendo filho, ele aprendeu a obedecer por meio daquilo que sofreu. Pode passar. E uma vez, diga comigo, aperfeiçoado, tornou-se fonte da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Uma vez aperfeiçoado, sendo designado por Deus, sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Quanto a isso, temos muito que dizer, coisas difíceis de explicar, porque vocês, diga comigo, porque vocês se tornaram lentos para aprender. Olha que correção, né? Vem uma explicação tão profunda. Quanto a isso, temos muito que dizer, coisas difíceis de explicar, porque vocês se tornaram lentos para aprender. Será que Deus não tem dito para muitos, você tem sido tão lento para aprender? Eu quero derramar mais sobre você. Eu quero te levar para um outro nível, para uma outra medida, mas eu não tenho podido, porque você tem se tornado lento, você não passou dessa medida, você ainda não colocou em prática nem os ensinamentos anteriores que eu já tenho te ensinado. Pode passar? Embora a esta altura já devessem ser mestres,
vocês precisam de alguém que lhes ensine novamente os princípios elementares da palavra de Deus. Estão precisando, diga comigo, de leite e não de alimento sólido. Quem se alimenta de leite ainda é criança e não tem experiência no ensino da justiça. Como é que Deus vai dar coisa de adulto, de gente grande, para aquele que ainda é criança? Como Deus pode dar coisas de gente grande para aquele que ainda espiritualmente é uma criança? A Bíblia ensina você a ser como uma criança na pureza, na malícia, mas adultos, maduros na fé. Amém, pessoal? Então, traga o pensamento para cá, traga a coisa, porque eu já captei que tem gente que ficou pensativo no exemplo que eu dei. Querido, é assim, ó. A gente tem que ser rápidos, né? Tem coisas na vida da gente que a gente nunca deveria ter feito, mas fizemos. Ok? Acabou, passou. Eu não posso mudar o que eu já fiz, mas eu posso mudar daqui para frente. Nós temos que ser rápidos e práticos nisso. É porque eu não deveria ter feito. Não, vira a página. Segue. Eu não devia ter feito e fiz. Agora, não tem como voltar. Eu tenho que consertar o que eu já fiz, da besteira que eu já fiz. Agora eu tenho que fazer certo daqui para frente. Então tem coisas na vida que é assim. Fica parado no mesmo lugar, se lamentando pelas mesmas coisas, não. Passa isso, o que passou, passou, e é daqui para frente que segue. Né? É o que importa daqui para frente. Mas quem se alimenta de leite ainda, né, é criança. Diga comigo, e não tem experiência no ensino da justiça. Você quer que Deus te trate como adulto? Sim ou não? Ou que Deus te trate como criança? É você quem vai determinar. É você quem vai determinar. É o seu amadurecimento. É o seu crescimento. Deus vai entender a sua maturidade, seu discernimento. O quão preparado você está. O quanto as bênçãos não vão te prejudicar. Porque você é o mesmo. Você é rei e sacerdote. Você é rei, poder, autoridade, riqueza e servo. Você é rei e sacerdote. Entende ou não? Você tem o poder, a autoridade, a grandeza, a glória, porém, o que prevalece é o espírito servo. É por isso que a gente tem que vigiar todo o tempo. Fé é protegida. A nossa fé é protegida a todo o tempo. A todo tempo, tem que ser protegida a todo tempo. Porque eu não vou cair em armadilha. A coisa mais fácil que tem é cair em armadilha. Você sabe por que eu atendo aqui, gente, ou não? É muito raro uma situação ou outra que eu atendo na minha sala. Sabe ou não? Sabe por que eu tomei essa decisão ou não? Não? Então eu vou te contar. Porque eu tive uma fase de assédio absurdo. As mulheres entravam na minha sala e daí daqui a pouco se declaravam para mim. Aí o que aconteceu? Teve algumas que eu fui orar por elas, umas literalmente ficaram endemoniadas, outras simularam uma possessão, para que quando ela caísse no chão eu tivesse que segurá-la. E eu entendi que tinha uma armadilha para mim. Porque depois que está lá dentro, até eu provar que focinho de porco não é tomada, né, doutor? Já foi, né? Até eu provar que eu não fiz nada, que foi foi uma possessão, foi um demônio, foi não sei o quê, aí já me manchou, já me sujou, já me escandalizou, e eu entendi que ali havia uma armadilha. Ali eu entendi que havia uma ação do diabo para poder me pegar, me derrubar, me manchar, ou
ou algo parecido com isso. E aí eu tomei uma decisão que raríssimas as situações que eu atendo na minha sala, eu atendo a grande maioria no altar, só se uma situação ou outra que eu atendo na sala. Justamente por isso. Porque nós precisamos estar atentos. Bispo, o que mais? Meu amigo, você, como diz o outro, né? Sabe qual é o meu ponto fraco, bispo? É mulher. Você vai botar no seu carro sozinha? Sozinho? Então, mesma coisa de você morder a isca, a armadilha. Você vai ficar num lugar sozinho? Mesma coisa. Você vai ser pego. Bispo, o que isso tem a ver? Ou eu quero vencer ou não quero vencer. Ou eu quero permanecer, e acima de tudo, eu preciso da bênção de Deus, da confiança de Deus. Eu preciso ser maduro. Eu não posso ser criança. Eu preciso ser maduro, porque senão eu não saio do lugar. Deus vai me tratar como criança. Eu não tenho experiência, maturidade, discernimento. Deus não pode me colocar em coisas maiores. A fé tem que ser o tempo todo protegida. Eu tenho que estar atento. Diga comigo, orai e vigiai sem cessar. Eu preciso vigiar. Porque a vigilância é que me traz o despertamento para o que está acontecendo. É a vigilância. Vigiai, alerta, alerta, alerta. Esteja atento, atento o que tem aí. Qual é o propósito, qual é a ação. Amém, pessoal? Mas o alimento sólido é para os adultos, os quais, pelo exercício constante, diga comigo, os quais, pelo exercício, diga comigo a palavra exercício, a fé é exercitada, nós vamos exercitando a nossa fé, discernimento, maturidade, os quais, pelo exercício constante, tornaram-se aptos para discernir tanto o bem quanto o mal. Pelo exercício constante, se tornaram aptos para discernir tanto o bem quanto o mal. Eu pensava assim na época, né? A gente precisa cair a ficha, né? Aí você pode falar assim, nossa, bispo, você achava gostoso, né? Eu falava assim para mim mesmo, rapaz, não acha que você está o bonitão, não? Porque o diabo tem desgraçado a vida de muito carequinha, baixinho, gordinho, relaxado e tal, que é o mesmo demônio. De vez em quando, é o mesmo demônio, é o mesmo. Pode prestar atenção que de vez em quando você olha para uma pessoa e fala assim, o que é que essa mulher foi ver aí, meu Deus do céu? Né? Não é verdade? Só que é uma isca. É uma isca para destruir a vida da pessoa. Há pouco tempo eu atendi um cara desesperado. Menina nova, o cara mais velho, fica cego, né? Fica bobo, vira criança. E aí a mulher era um instrumento do diabo, arrancou todo o patrimônio dele, destruiu com a vida dele, ela conseguiu assim astutamente. E ele, a hora que eu atendi ele chorando, desesperado, acabei com a minha vida, destruí a minha vida, agora a minha família, meus filhos, perdi a minha família, perdi os meus filhos, não quer saber de mim, eu perdi todo o patrimônio, estou no fundo do poço, bispo. Foi uma grande armadilha. Ficou cego. Mas não discerniu, né? Não teve visão espiritual para aquela situação. Porque Deus sabe que no dia, Gênesis 3:5, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal, que é a mensagem que eu disse no início, né? Era o fruto da árvore da vida, é o que era para eles, que os manteriam vivos, abençoados, e eles escolheram o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal,
que traria somente desgraça para a vida deles. Então, nós precisamos ter cuidado porque, olha aqui, então disse o Senhor, agora o homem se tornou como um de nós, conhecendo o bem e o mal. Não se deve, pois, permitir que ele tome também do fruto da árvore da vida e coma e viva para sempre, porque agora já estava em pecado, contaminado. Então, nós precisamos estar atentos. Sabe o que vai te manter vivo? Se aproximar do Senhor cada vez mais, estar em Cristo cada vez mais. Ter a necessidade de comer da palavra, receber desse Espírito. É essa necessidade que te mantém vivo, que te mantém em segurança. É essa necessidade que te mantém próximo a Deus, em comunhão profunda, porque você está seguro em Deus, só estamos seguros em Deus. De vez em quando, você pode prestar atenção, você olha aí a vida das pessoas, parece que é perfeita, né? Como acho que a semana passada nós falamos, tudo que você olha pelas redes sociais parece que é lindo, perfeito, maravilhoso, todo mundo é próspero, ninguém tem problema, todo mundo é bem sucedido, casamento feliz, maravilhoso e etc. A hora que você vai realmente, na verdade, daqui a pouco, você vê que é uma desgraça, era só uma casca, não tinha profundidade nenhuma, não tinha alicerce nenhum, e aí pessoas frustradas, pessoas vazias, pessoas amarguradas, pessoas totalmente destruídas, fazendo besteira com a sua vida, e no final ainda o pior, né, que vão perder a sua salvação, a sua eternidade. Então, o que nos mantém seguros, preenchidos, tem um lugarzinho aqui dentro, que casa não preenche, que carro não preenche, que relacionamento não preenche, tem um lugarzinho aqui dentro, que ele foi reservado para Deus. Tudo que você colocar ali não satisfaz, não preenche. Porque se Deus não estiver ocupando o lugar dele, vai estar sempre faltando. Você pode ter tudo, aparentemente você não tem nada, vai estar faltando tudo. Se Deus está, você pode não estar vivendo o que você gostaria de estar, mas você está preenchido e você sabe que você está num lugar seguro. Amém, pessoal? Passe, por favor. Então, somente vivamos de acordo com o que já alcançamos. Assim, meus amados, Filipenses 2,12, como sempre vocês obedeceram, não apenas na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, ponham em ação, diga comigo, ponham em ação a salvação de vocês com temor e tremor. Gente, você pensa na sua salvação ou não? Você pensa nisso ou não? Porque a gente pensa em plano de saúde, plano de previdência, INSS, aposentadoria, complemento de aposentadoria, e pensamos com profundidade quando tudo isso passar? Ou não? É o que eu mais penso. É o que eu mais penso, por conhecer a Bíblia. Por conhecer a Bíblia e saber que todos nós vamos passar por uma eternidade. Aliás, vamos entrar na eternidade. Sabe o que é eternidade? Sim ou não? Não tem fim. Em glória ou em prantos e ranger de dentes? Não tem fim. E todo plano, quando você escuta acerca do sacrifício de Jesus, todo o plano de Jesus de salvação é para nos resgatar dessa maldição, da morte. É para que realmente tenhamos a eternidade com Cristo na glória. Portanto, deixemos os ensinos elementares a respeito de Cristo e avancemos com maturidade, sem lançar novamente o fundamento do arrependimento dos atos que conduzem à morte da fé em Deus. Diga comigo, deixemos os ensinos elementares a respeito de Cristo e avancemos para a maturidade, sem lançar novamente o fundamento do arrependimento dos pecados. Quer dizer, tem coisas mais profundas aí que precisamos avançar.
Arrependimento já é passado. Batismo já é passado. Viu? Arrependimento já é passado. Batismo já é passado. Precisamos avançar agora para coisas mais profundas, para o crescimento, para o avanço, para aquilo que traz maturidade. Da instrução a respeito do batismo, da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Venha, diga comigo, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, diga assim na terra, como no céu. Diga mais uma vez comigo, diga venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra, como no céu. É lindo a gente dizer isso, venha o teu reino, Senhor. Venha a nós o teu reino, Senhor, venha a nós o teu governo. Só que lembre-se, assim na terra como no céu, assim na terra como no céu. Lembre-se que no céu não entra nada que contamine. Não vai entrar absolutamente nada que contamine os céus. Por isso, se não entra nada que contamina, eu preciso observar agora. Como eu estou agora. E o reino, venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Você tem feito a vontade de Deus? Aqui? Nos céus todos fazem a vontade de Deus. E a vontade de Deus aqui? Ou nós estamos assim, não importa a tua vontade, o que importa é a minha vontade, Senhor. Não quero saber qual é a tua vontade, quero saber qual é a minha, Senhor. Se eu quero o reino do Senhor, nós precisamos entender que nós temos o caráter de Cristo, a natureza de Cristo, o Espírito de Cristo, a santidade de Cristo, as atitudes de Cristo. Amém, pessoal? Você sabe, isso é tão sério, que eu sempre digo isso, né? Olhe para mim, todos vocês olhem para mim. O que você espera de mim? Aliás, eu quero ouvir, o que você espera de mim? Que tipo de pessoa, que tipo de caráter, que tipo de atitude você espera de mim? Um homem íntegro. Um bom líder. Fiel. Autoridade. Exemplo. Próspero. Justo. O que mais? Bondoso. Representante. Fiel. O quê? Amado? Amável. Bom comportamento. Verdadeiro. Observador. Digno. Exemplo. Abençoado por Deus. Obrigado, ela é minha fã. Eu também sou dela. Que mais, gente? Pacificador. Espiritual. Honesto. Né? Vivendo verdadeiro. Sabedoria. Misericordioso. Homem segundo a palavra. Bom servo. Temente. Equilibrado. Forte.
humilde, justo. Você está falando de mim? Hã? Ou nós estamos falando de nós? De nós. Nós estamos falando de nós. Vocês não estão falando de mim. Você está dizendo o que você espera de mim. E o que Deus espera de mim e de você é a mesma coisa. A mesma coisa. As pessoas que estão ao nosso redor também esperam a mesma coisa. Se somos cristãos, somos de Cristo, eles esperam as mesmas coisas. Eles querem ver isso. Entende? Então, nós sabemos o que nós temos que fazer. Nós sabemos o perfil. Qual é o nosso perfil, o nosso comportamento, nós sabemos. E quanto mais nós nos parecermos com Cristo, mais Cristo estará em nós e agindo através de nós. Está entendendo o que eu quero dizer? Quanto mais nós nos parecermos com Cristo, mais Cristo vai estar em nós e agindo através de nós. É isso que Deus espera de cada um. Então, eu não sei o que fazer. Olhe, você sabe, você descreveu agora um perfil que você entende como um perfil de santidade, um perfil de um homem de Deus, de uma mulher de Deus. Verdadeiro, honesto, sincero, paciente, amoroso, cuidadoso, que anda no temor, que caminha em fidelidade, que se abstém do pecado, que não anda segundo as obras da carne, sim o fruto do Espírito. Está entendendo? Nós precisamos estar envolvidos com isso. Envolvidos com isso. Cada vez mais. Porque aí está, você mais o Espírito de Deus vai estar agindo na sua vida e através da tua vida. Isso significa que Deus vai sempre te colocando numa posição de honra. Deus vai sempre te colocando numa posição de visibilidade. Porque Ele não pode colocar numa posição de visibilidade se nós vamos ser escândalo. Entende? Amém, pessoal? Então, é nos mínimos detalhes. É nos mínimos detalhes. É vigiar nos mínimos detalhes, porque tem coisas que, eu não fiz, ninguém viu, mas Deus viu. Deus está vendo. E aí que eu estou fracassando, porque o mais importante está vendo. Está me observando. E aí que eu posso estar fracassando. E só para fechar a leitura, João 15 aqui, por favor. João 15, por favor. Diga comigo, eu sou a videira verdadeira. Meu Pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, Ele corta. Querido, eu fui colocado aqui para dar fruto. Se eu não der fruto, Deus me corta. Sabia disso? Eu fui colocado aqui para dar fruto. E se eu não der fruto, Deus me corta. Todo aquele que dá fruto, Ele poda. Diga comigo. E todo o que dá fruto, Ele poda, para que dê mais fruto ainda. Às vezes a gente está passando pela poda, a poda dói, porque está cortando galho seco. Viu? A poda dói, porque Deus está tirando galho seco. Deus está tirando galho seco. Coisa que vai impedir que você frutifique. Galho seco não serve para nada, ocupa espaço só. Não frutifica. Então, às vezes, quando nós estamos passando por um processo de poda, nós podemos achar ruim, dizer, não, eu não gostaria de estar passando por isso. Não, deixa Deus podar. Deixa Deus tirar. São coisas que não são boas, que vai impedir que você frutifique e viva uma vida altamente frutífera.
Vocês já estão limpos pela palavra que lhes tenho falado? Porque é a palavra que nos limpa. Nós vamos entendendo. Cada mensagem que vem, já é mais uma limpeza. Cada mensagem que vem, é Deus fazendo mais uma, tirando a sujeira. Tira essa, querido, tira. É encardido aqui, está sujo por dentro. Entende? A palavra vai nos limpando. Diga comigo, permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo. Ninguém pode. Se Deus não estiver em você, você não dá fruto. Se não permanecer na videira, vocês também não podem dar fruto se não permanecer em mim. Essa é a explicação pela qual, quando a pessoa, pode estar dentro ou fora da igreja, mas na grande maioria, pode acontecer dentro com quem está dentro, como fora, mas pode prestar atenção com a pessoa quando sai, daqui a pouco ela seca. Saiu um ramo cheio de fruta, daqui a pouco ele está sequinho, não dá fruto nenhum mais. Mas pode acontecer dentro da igreja, porque não quer dizer que a pessoa está na igreja e está ligada à videira. Tem pessoas que estão na igreja e estão desligadas da videira. E isso é importante demais, porque quando nós paramos com muita lucidez e pensamos nisso, espera aí, eu não posso dar fruto sem o Senhor. Eu não posso frutificar sem o Senhor. A palavra, passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não vão te passar. Eu não vou fazer teste com a minha vida. Querido, eu sofri muito. Passei por momentos terríveis na minha vida. Só que eu tomei uma decisão que nunca mais eu passaria pelas mesmas coisas. Nunca mais. Tem gente que me acha até autoritário quando eu falo isso, ou orgulhoso quando eu falo isso, ou soberbo quando eu falo isso. Não. Falo com consciência, de peito estufado. Por quê? Porque isso só depende de mim. Se não depende de Deus, eu nunca mais volto a ser a mesma pessoa, nunca mais permito que o diabo me massacre, me humilhe, me roube, me destrua com a minha vida como foi no passado. Nunca mais eu dou a margem, nunca mais eu abro brechas, nunca mais ele não vai. Por isso que o tempo todo eu estou atento, o tempo todo, porque eu sei que depende só de mim. E quanto mais eu estiver ligado à videira, quanto mais eu estiver fazendo o que Deus aprova, mais eu recebo de Deus, mais Deus me abençoa, mais eu frutifico, mais Deus me promove, mais abençoado eu serei, mais do Espírito de Deus eu terei. O problema é que, às vezes, as pessoas, elas acabam, dão fruto, se distraem, se dispersam, se desligam da videira e daqui a pouco começa a passar tudo de novo. Dão alguns frutos, são abençoadas, daqui a pouco relaxa. Acho que não precisa fazer a mesma coisa mais. E daqui a pouco está voltando a viver a mesma coisa novamente. Esse é o grande problema. É uma decisão que você toma dentro de você. Não tem retrocesso, é daqui para frente. Não tem oscilação, é uma vida progressiva. Eu não vou passar mais pelas mesmas coisas. Eu não vou passar pelo mesmo ano, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, uma vida toda. A cada ano, novos desafios, novas conquistas, coisas novas, vivendo novas experiências. Diga comigo, eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim, e eu nele, esse dará muito fruto. Diga comigo, pois sem mim, vocês não podem fazer coisa alguma.
É forte isso, não é? 6. Se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados e lançados ao fogo e queimados. Ao 7, diga comigo: se vocês permanecerem em mim, e as minhas palavras permanecerem em vocês, lê em voz alta, por favor. É forte demais isso. Pedirão o que quiserem e vos será feito, vos será concedido. Se vocês permanecerem em mim, as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão tudo o que quiserem e lhes será concedido. Diga comigo com sinceridade, você acha que uma pessoa que não ora quer vencer? Sim ou não? Eu poderia ir longe dando exemplos aqui. Longe. Você acha que uma pessoa que ele busca a Deus de vez em quando ele quer, quando ele acha conveniente, ele quer vencer de verdade? Pense nisso, por favor. Porque nós, como eu disse, né? Na primeira leitura que eu fiz, nós precisamos decidir realmente o quanto queremos vencer. Onde estamos realmente determinados a chegar? Porque tem dia que você não vai ter vontade de levantar cedo, você vai ter que levantar, você mostra que você quer vencer quando você levanta, mesmo sem ter vontade. Vai ter dia que você não vai ter vontade de fazer nenhum tipo de declaração, nenhum tipo de oração, você não vai ter vontade de meditar na palavra, mas você faz mesmo sem ter vontade, você vai estar mostrando que você quer vencer, você está determinado, você está provando que você realmente, porque você está dando uma ordem a você. Vai ter dia que você não vai ter vontade de jejuar, como hoje, a grande maioria não tem vontade de jejuar, mas você jejua mesmo assim, porque você está determinado, você deu uma ordem, você não vai ser vencido pela sua carne, pelo seu corpo, pelas suas emoções, você vai ser dirigido pela palavra, você vai estar mostrando que você quer vencer, que você está determinado a vencer. Tem uma série de coisas que você sabe, que você não, é bom para você não está com vontade de fazer, mas você faz mesmo sem ter vontade, então você vai estar mostrando que você quer realmente vencer. Do contrário, você só está lançando palavras ao vento, porque a fé sem obras é morta. A gente é que decide o quanto estamos determinados a alcançar nossos objetivos. Eu quero conhecer a Deus, eu quero intimidade com Deus. A gente vai conhecer a Deus do dia para a noite? Sim ou não? Não, é investir nesse relacionamento. Você vive com uma pessoa, você convive com uma pessoa antes, você não conhece ela? É verdade ou não é? Daqui a pouco você vira e diz assim, pô, eu achava que eu conhecia, não conheço. Porque você só conhece uma pessoa realmente com muita intimidade com essa pessoa. E nós precisamos conhecer a Deus. Você pode não ter talvez não querer conhecer a muitos e não fazer questão de conhecer a muitos, mas Cristo você precisa conhecer, porque a sua eternidade depende dele, a sua vida aqui e a sua eternidade depende deste conhecer a Cristo. E quando eu digo, eu não estou falando conhecimento com religião, porque está cheio de pastores que vão para o inferno, está cheio de sacerdotes, anciões que vão para o inferno, está cheio de obreiros que vão para o inferno. Eu estou falando conhecer a Cristo. Está cheio de gente que o sermão é um, as obras são outras. Viu? Está cheio de pessoas que o sermão é um, as palavras são uma, as obras não condizem com aquilo que fala, aquilo que sai da sua boca. Eu estou falando conhecer a Cristo. E eu mostro que eu conheço a Cristo quando aqui dentro, eu estou caminhando no temor. Eu quero fazer o que Deus se agrada, eu quero fazer aquilo que Deus tem me mandado.
Eu quero ser rei, mas eu quero ser servo. Rei e sacerdote, rei e servo. Coração de rei, diga comigo, coração de rei. Diga comigo, mente de rei, coração de servo, mente de servo. Nós precisamos ter esse espírito dentro de nós, um coração, uma mente de rei e o espírito de servo, fazendo a vontade de Deus. Fique em pé, por favor. Diga comigo, meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto. Assim serão meus discípulos. Feche os seus olhos, por favor. Querido, não busque só comer do fruto do conhecimento do bem e do mal. Coma do fruto da árvore da vida. A palavra é vida. A palavra é vida. A palavra vai fazer com que você seja um ramo altamente frutífero. Altamente frutífero. Altamente. Não esteja em Deus de vez em quando. Permaneça nele o tempo todo. Não viva a palavra de vez em quando. Viva a palavra o tempo todo. Tenha a mente de rei. Pensa com autoridade, com governo, com poder, mas o coração de servo. Que é o que diz, eis-me aqui, Senhor, eu quero fazer a tua vontade. Nós somos reis e sacerdotes. Você é rei e sacerdote para Deus. Coma mais da árvore da vida, ou seja, daquilo que vai te manter vivo. Porque tem gente que tem comido mais da árvore do bem e do mal, e cada vez mais longe de Deus. A árvore do conhecimento, 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 conhecimento. Nenhum conhecimento, por mais que você busque conhecimento, nenhum conhecimento é mais importante do que conhecer a Cristo. Porque qualquer conhecimento que você adquirir, você não leva daqui. Mas quando você conhece profundamente, intimamente a Cristo, esse conhecimento te leva para a eternidade. E é a coisa mais importante que Deus tem para você. A tua salvação. Sabe por quê? Muitos, horas dá fruto, horas está seco. Horas dá fruto, horas está seco. Horas parece que vai dar muito fruto, daqui a pouco está galho seco. Porque não tem permanecido ligado à videira. 100% ligado à videira. Se alimentando dessa vida. Chega. E certifique-se. Por favor.
Não ouça, não confie na sua memória. Porque você ouve algumas coisas importantes aqui, toca o teu coração, mas isso não te leva a tomar decisões e mudanças já. Tomar decisões e mudanças já. Estou mudando isso. A partir de hoje vai ser assim. Porque se todo dia nós evoluirmos um pouco, quanto crescimento haverá em? Quanto cresceremos em um mês? Quanto cresceremos em 6? Quanto cresceremos em um ano? Quanto avanço teremos? Quanto? Estamos caminhando por uma jornada incrível, encantadora, sobrenatural. Tome decisões importantes hoje. Não brinque com a sua vida. Para de brincar com a sua vida. Você só tem essa. Você só tem essa. E o tempo não volta. Não volta. E quanto mais rápido a gente entende, caminha na direção, mais rápido vamos colhendo os bons frutos e produzindo os frutos extraordinários. Se ligue à videira. Se ligue à videira. E tome a decisão a partir de hoje que você vai comer mais do fruto da árvore da vida do que vai te manter vivo, debaixo da bênção do Senhor. A história está se repetindo, gente, e a humanidade não tem se dado conta. A história está se repetindo. Cristo hoje é a árvore da vida. A sua palavra é a árvore da vida. Ele pode prestar atenção que a humanidade está atrás do conhecimento do bem e do mal. Pode prestar atenção. Só em busca do conhecimento do bem e do mal. E a história está se repetindo. O primeiro Adão fracassou. Jesus é chamado, para quem não sabe, de o segundo Adão. E o segundo Adão não fracassou. O segundo Adão venceu. Fale com Deus.